Então hoje nós vamos, no estudo de hoje, o objetivo geral do nosso estudo aqui é João 8,32, alguém se lembra? E conhecereis conhecer a verdade. Não conhecer uma doutrina, ou uma igreja, ou um dogma, mas conhecer a verdade. E o Salmo 119, 160, alguém se lembra? A tua palavra é a verdade. Desde quando? Desde o princípio e dura para sempre. Então, quando falamos em conhecer a verdade, é conhecer a Escritura. Existem algumas Bíblias que estão sendo alteradas, viu, gente? Alguns versículos estão sendo tirados e de repente você compra uma Bíblia para estudo bíblico e alguns textos não existem. Pasme, mas algumas pessoas existe por trás de tudo isso algo muito cruel. Pela graça do bom Deus, nós podemos ter acesso tanto a edições paulinas, Sociedade Bíblica, Imprensa Bíblica, empresas responsáveis de trazer a Escritura como um todo, ok? Então, você tem o privilégio de ler. Muito bem, o objetivo geral então é esse, conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, ela promove algo, ela promove libertação. Ela é a verdade desde o princípio, ou seja, antes de você nascer e ter os seus conceitos, ela já era a verdade, né? Então, isso nos dá muita tranquilidade, não é uma opinião, não é uma igreja, mas sim uma verdade que vem do céu. E como objetivo específico hoje é conhecer um pouquinho a sua história, a minha história, né, com base na Escritura. Combinado? Então eu gostaria de orar mais uma vez com você. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é a verdade, e nesse momento não nos permita nem tirar, nem acrescentar nada daquilo que está escrito. Aquilo que o Senhor achar que deve trazer a público para facilitar as pessoas na compreensão da verdade, ajuda-nos por misericórdia, mas que a Tua palavra venha fazer aquilo que ela foi escrita. Ela não voltará para Ti vazia, mas há de fazer aquilo que está no Teu coração, no Teu desejo. Ajuda-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu não pedi para nascer, alguém aqui pediu? Milton, não pediu? Alguém pediu? Não? Está tudo certo? Então fazemos parte da mesma situação. De repente você percebeu que você está aí nesse mundo e agora precisa dar conta de uma coisa que às vezes nós não conseguimos dar conta, né? Mas cada um tem aí a sua história lá atrás, enfim. Eu, por exemplo, nasci em uma casa no sítio em Apucarana, no norte do Paraná, na época de parteiras. Quem é da época de parteiras? Levanta a mão, está com vergonha, né? Pela época a gente vai saber a idade de cada um. Sou o 7º filho, alguns aqui o 1º, 2º, 3º, enfim. Na época
era plantio de café naquela região de Apucarana, Jandaia do Sul, Marilândia do Sul. Então, quanto mais homens para o serviço braçal, mais a família era contratada para dar conta na fazenda. Só que meu pai tinha alguns filhos, por exemplo, Irene, Adélia, Anita, Olga, Noemi, 5 meninas e depois o Paulo, 6º. Finalmente a expectativa do 7º vai ser macho ou fêmea. Na época não se sabia, né? Hoje em dia você sabe, prepara o quartinho, detalhes, né? Mas na época era questão de sorte, o que vier veio, né? E o meu pai, nessa expectativa, tomou um vinho de uma forma exagerada, e na hora de buscar a parteira, quem disse que ele sabia chegar na casa da parteira? Ou seja, a hora que ele chegou, isso minha mãe conta, a hora que ele chegou eu já estava aí, no mundo a bel prazer. Cada um tem, evidentemente, aí as suas lembranças, né, que ouviu, enfim. Mas o que eu queria trazer para você, um pouco, trazer e construirmos juntos, é que nós não pedimos para nascer. E de repente nós caímos num universo que nos foram passadas informações que nós não pedimos também essas informações. Quem nos passou essas informações foram os nossos pais. E o que eles passaram para nós? Aquilo que eles acreditavam como sendo verdade. Por exemplo, meus pais eram religiosos. Eles eram da igreja batista. E ir à igreja domingo de manhã não era uma opção. Você vai, né? Então, um banco da igreja era reservado para minha família. Nós éramos em 8 filhos. Então, sentava meu pai e minha mãe e os 8. Era um banco completo. E não tinha essa de querer ir no banheiro. Se você tivesse com vontade, você ia passar vontade o culto inteiro. E qualquer movimentação diferenciada, meu pai só olhava assim e você já sabia que não estava boa a coisa, né? Em casa a gente conversava. Mas o que eles procuraram ensinar para nós? Aquilo que eles acreditavam. E da mesma forma que cada um de vocês, né? Não tem como fugir. Se você nasceu no catolicismo, era aquilo que seus pais acreditavam. Meus pais, eles eram católicos, mas não praticantes. Então a gente ia na igreja de vez em quando, né? Então tem isso. Meus pais eram católicos, minha mãe era catequista, enfim, eu fui muito, enfim, cada um tem história. Eu não era nada, mas eu ia no centro, minha mãe levava no centro de candomblé. Ou seja, os nossos pais passaram aquilo que eles acreditavam como sendo verdade. Porém, você chegou na adolescência, assim como eu cheguei na adolescência, né? E aí tem uma frase que de vez em quando a gente ouve que diz assim, tem algo errado que não está certo. Não é? Já ouviu isso? Tem algo errado que não está certo. E aí o que acontecia? Eu ia para a igreja, mas eu queria ir para o baile, né? Há uma inclinação natural. Eu queria obedecer, mas eu não tinha. Eu ia porque era obrigado e ponto final, né? Aí chega todo um processo de juventude. E aí algumas coisas começam a acontecer no nosso interior, o conflito existe. Maurício Knobel, que é um psicólogo, é um argentino, hoje ele é falecido, mas no livro dele ele escreve: a síndrome normal da adolescência é a busca pela identidade. Aí ele já tem um balanço, ele tem os pais que congregam numa comunidade. Aí ele tem os amigos que são de outra comunidade. Aí eles vão à escola, que na escola ensina outro tipo de ensino religioso. E aí eles entram num
num conflito. Afinal de contas, quem é quem nessa... Onde é que está a verdade nisso tudo? E, todos nós, acredito que passamos por essa situação de questionar, de o que eu vou fazer. Bom, vamos lá, vamos ler um pouco a Bíblia e ver o que ela tem a nos ensinar a respeito disso. Romanos capítulo 7, o Devanil vai estar nos orientando hoje, o Leandro hoje está em Maringá, muitas pessoas ainda nesse mês de janeiro estão de folga, de férias, outros ainda vão sair de férias. Muito bem, Romanos 7, nós vamos ler aqui dos versículos 14 até o 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Já tinha visto isso na Bíblia? Já? Ok? Muito bem, pelo fato de ir à igreja e ter escola dominical e as pessoas liam a Bíblia, enfim, e eu também, lendo a Bíblia, foi um dos legados que meu pai deixou de ler a Bíblia. E eu entrava nesse texto aqui e aí o conflito aflora, O bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Mas você vai perceber isso então quando você sai daquela idade da inconsciência moral, que para alguns aos 7 anos, aos 6 anos, é onde a criança tem a percepção que eu estou fazendo algo errado. Até então, por isso que Jesus, quando ele senta com as crianças, diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Se uma criança morre nessa idade de inocência moral, ela vai direto para o Senhor Deus. O problema é quando você passa essa fase e aí você vai ter que decidir, você vai fazer escolhas, Aliás, é uma coisa muito comum, falando socialmente, As pessoas passam por essa fase de adolescência, jovem, casa, não sei por que casa, tem um instinto, Aí eu quero casar, casa. Eu quero ter filho, por quê? Porque o outro tem, o outro cobra, você não vai ter filho? Como é que você não tem filho? E aí você coloca uma criança no mundo, que essa criança vai passar pelo mesmo processo que você passou, ela vai ter tudo as vacinas, e você sofre por ver ela tomar vacina. Por que fez então? Vai tomar vacina, vai sofrer, e vai ter um período que ele vai ter que fazer escolhas, e o que você deseja que ele escolha, o que você gostaria que ele escolhesse, mas ele vai escolher aquilo que ele quer escolher, O marido que ela quer, a esposa que ele quer, a religião que ele quer, o pensamento que ele quer, fazer as coisas que ele quer, mas cada um tem aí a sua opção, a sua escolha. O problema é que nesse período nós chegamos, então passamos aquela fase, e aí eu quero obedecer, mas não obedeço. Eu quero levar a sério a Escritura, mas não levo. Eu quero levar Deus a sério, mas eu não consigo. Então entra nessa
nessa, digamos, paranoia, nessa confusão, nesse conflito, aí ele pede ajuda para pai, pastor, padre, psicólogo, é o que tiver, ele pede ajuda, mas é um conflito dele, é interno, é ele que está passando, ele quer resolver isso. E aí nós temos algumas situações que precisam ser esclarecidas. Por eu conhecer a Bíblia, então foi mais fácil de compreender, existe algo errado. Poderia repetir para nós o verso 19, o Devanil? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eita! De modo que não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí você descobre uma coisa que tem denominações e denominações, tá, gente? Dentro do catolicismo, a criança é batizada quando bebê. Com que objetivo? Livrar a criança do pecado original. Só que a criança cresce e ela percebe que ela não foi livre do pecado original. O pecado original está lá, está latente. Algumas denominações pregam o batismo mais adiante, para a pessoa então, eu quero me batizar. Por que você quer se batizar? Alguém chegou para mim, pastor, eu quero me batizar. Eu falei, por quê? Ela disse, eu quero parar de fumar. Eu falei, isso não vai adiantar nada não, você vai continuar fumando igual, né? O batismo, ele é uma representação simbólica de algo que acontece na cruz, então é só para quem tem a revelação disso. Então, outros se batizam como eu fui induzido ao batismo, não sei se alguém passou por isso, mas a promessa do meu pai era o seguinte, se você se batizar, filho, eu vou te dar uma bola de capotão. Quem lembra da bola de capotão? Né? Eu fui jogar bola de capotão. As minhas irmãs receberam a seguinte proposta, se vocês se batizarem, vocês vão receber uma fazenda. Não é fazenda de gado, gente. Antigamente a roupa comprava fazenda, era tecido para fazer um vestido, ou seja, se você se batizar, você vai ganhar um vestido. Naquela época, bola de capotão, gente, eu jogava com bola de meia. Quem passou por isso? Aí, Ed, você é do meu time, então, bola de meia, né? Aí ganhar bola de capotão era o máximo. Ou então, as minhas irmãs ganhar um vestido novo, uau! Então era uma proposta, mas isso não livra nada daquele conflito interno, essa luta, né? Porque existe, aí a gente percebe, né? Eu nasci em pecado, está bem pertinho, Romanos 5,12, aí a gente percebe que nós entramos numa fria lascada. Meus pais quiseram fazer sexo, me colocaram no mundo e eu nasci com esse pepino enorme chamado pecado. 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Mas eu não tenho culpa nenhuma, eu também não tenho, gente. O problema é que nós nascemos. Né? Um casal aidético tem um filho e nasce com AIDS. Que culpa tem essa criança? Nenhuma. Elimina o problema? Não elimina. Nascemos pecadores. Mas a culpa é de Adão. Tudo bem, vamos encarar dessa forma. O problema é que eu nasci com o problema. E religião nenhuma resolve isso. Nenhuma. Você pode ser o mais religioso dos religiosos, esse mal não se elimina a não ser uma obra sobrenatural, né, que vem do alto. Por isso da necessidade de conhecer a verdade que vem do alto. Aqui mesmo em Romanos 3,23, são textos conhecidos, gente, eu vou estar falando, tá? Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso é fato, então. A pessoa, quando surgem os primeiros conflitos, os primeiros problemas, qual é a ideia? Procurar uma igreja. Você quer ver então, gente? Isso acontece muito, tá? Ele é da Seixonoye, ela é do Candomblé. Estou falando, né? Quando aí resolve, estão todos felizes da vida, nós precisamos de um filho, gente. Então vamos nascer. Nasce o filho. Para onde ele vai querer levar?
para Seixonoye. Para onde ela vai querer levar? Para o candomblé. E agora? Agora está feita a confusão, né? E a mesma coisa, igreja evangélica, eu casei com uma pessoa do catolicismo, e agora o que a gente vai fazer? Ixi, conflito, né? Então isso é muito comum, enfim, estou trazendo isso para nós termos aí essa percepção. Depois que nós colocamos alguém no mundo, é que a gente vai pensar nas consequências, quando deveria se pensar antes de tudo isso. Nossos pais não pensaram, agora você está aí com esse baita pepino para resolver. Nascemos em pecado, estamos separados de Deus, religião nenhuma dá conta de resolver isso. O que eu faço? Foi a confusão que eu entrei entre a minha adolescência até o período em que Deus vem trazer uma revelação de algo sobrenatural, tá? Então, mais um texto para nós lembrarmos quando o conflito ficou ainda mais denso, mais pesado, que está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Esse texto parece que eu nunca tinha visto na Bíblia. Passei a minha infância, a minha adolescência, e eu só fui ter a percepção desse texto lá com 25 para 26 anos. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Santina, a senhora está com a Bíblia das edições paulinas ou não? Não? Quem tem aqui das edições paulinas? Alguém tem? Não tem? Edições paulinas, ela é bem mais impactante nesse texto. Diz assim: quem comete pecado é do demônio. Parece que diabo ficou muito comum, né? Mas quando fala é do demônio, aí você chega à seguinte conclusão: pera lá, nasci em pecado, estou com esse problema enorme e além disso sou do demônio. Então há um peso muito grande, há um conflito, há algo a ser resolvido e que o seu filho também vai ter que resolver. Imagina para a cabecinha dele. Por isso aqui nós temos o trabalho, aquele trabalho com as crianças, gente, não é entretenimento para você ouvir a palavra. Lá se prega o evangelho, para que a criança logo cedo tenha a possibilidade de ouvir algo que restaura a sua vida, né? Muito bem, aí tem essa situação difícil, e o pior ainda, que está lá em João 8,44, que é muito impactante, quando Jesus está conversando com alguns religiosos, né? Religioso é um problema sério, porque ele está com a cabeça cheia de religião, ele defende a sua igreja, mesmo sabendo que ele está nesse conflito interno. Alguém já definiu uma vez que o pior vício que existe não é o ópio, não é o álcool, não são as drogas, é a tal da religião. Que a pessoa fica tão viciada naquilo que os pais ensinaram, que ela não está pronta a ouvir a verdade, né? Ela entra numa confusão tremenda. Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, são exatamente os religiosos ali que entram num conflito com o Senhor Jesus. Vamos ler? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você já pensou? Você conversando com o Senhor Jesus, Jesus todo amoroso, né? Filho de Deus Altíssimo. Aí você faz parte de uma religião, aqui os fariseus, uma religião conceituada da época, e aí ele chega para você e fala assim: você tem por pai o diabo. Como assim? Eu vou da igreja. Não estou falando disso. E aí ele, né, vai bem nisso. Vocês estão nesse enrosco. Por isso que nós lemos no início, que está aí também em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 33, pode ler para nós? Nós vamos ler o 33 até o 36.
Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servirmos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso. Então, existe uma libertação que igreja nenhuma pode fazer. O único que pode fazer é Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho gerado no ventre da Virgem Maria. Ele é aquele que pode te socorrer. Ele é aquele que pode te libertar. Estou dando apenas uma ideia a princípio, mas esse conflito é tão sério que quando eu passei por esse desespero de ser filho espiritual do diabo, e o que eu faço, para onde eu vou, eu fiz algumas coisas, talvez você tenha feito. Eu fui batizado, porque diziam que o batismo ia dar um jeito, não deu, continuei na mesma desgraça. Bom, então você tem que frequentar com mais assiduidade a igreja. Eu fiz isso, tanto é que na igreja onde eu participava era o seguinte, eu não sei se alguém ou participou de alguma denominação, mas se você ia todos os domingos na igreja, você ganhava uma estrelinha. Se você ia o mês inteiro, você estava cheio de estrelinha. Agora, se você fosse o ano inteiro, todo ano você tinha uma estrelinha. Eu já tinha o céu praticamente definido. Só que mesmo com tantas aquelas estrelinhas que eu tinha, o conflito continuava, né? Aí outras coisas que eu tentei, jejuar. Eu jejuava, gente, Aí falava que ia ter um acampamento, e esse acampamento ia ser tratado disso, eu lá ia para o acampamento, ficar sós com Deus, e aí eu renovava, eu voltava do acampamento renovado, não, agora a coisa vai fluir, 15 dias você conseguia, parece que manter firme, de repente, o vulcão voltava a explodir. Enfim, além disto, outras coisas, orar mais, orava, ler mais a Bíblia, lia, tinha campanha de oração, vamos para a campanha de oração, eu preciso resolver esse conflito, até o ponto que, por fim, seminário, muito bem, seminário, então vamos para o seminário, talvez alguém não chegou a esse ponto, né? E talvez não precise nada disso, se você ter a percepção hoje, da obra sobrenatural de Deus, mas vamos para o seminário, 4 anos, Seminário Teológico Batista do Paraná, Avenida Silva Jardim, 1879, Curitiba, Paraná, 4 anos, nesses 4 anos, de manhã 2 horas de oração, 3 horas lendo a Bíblia, seminário, e o conflito, nada resolvido, a ponto de eu dizer o seguinte: Senhor Deus, você sai do seminário, você vai ser pastor, se eu sair daqui sem ter esse conflito resolvido, eu não vou ser pastor, eu vou partir para outra coisa, não quero saber disso. Bom, 1987, último ano de seminário, mês de novembro, vou para uma igrejinha no final de Curitiba, lá, Vilas Oficinas, quem conhece Curitiba sabe, era uma igreja de ainda madeira, o piso de madeira, enfim, meio solto. Eu entrei naquela igreja e ali é a graça de Deus mesmo que entra em contato com a gente. Eu buscava a verdade, eu queria resolver o conflito, eu precisava conhecer a verdade, e foi exatamente ali, né, no último ano de seminário, que Deus me abriu o entendimento para a solução.
A solução que todos os homens, todos nós precisamos, à luz da Escritura. E se você busca e quer a verdade, você será encontrado por ela. Ela vai te abraçar. Essa busca não é sua propriamente. É uma busca que está latente dentro de você e Deus está mais interessado em libertar você do que você mesmo acredita que isso possa acontecer. E isso para mim foi algo sobrenatural, porque pela primeira vez eu ouvi, eu estava com 25 anos. 25 anos, gente, de base de uma igreja, de estrutura familiar. Sempre fui muito bem aceito pelos meus pais, colo, abraço, chamego, enfim, tudo isso eu tive, uma família estruturada, mas o conflito só com 25 anos que Deus trouxe, pela graça dele, uma revelação. E essa revelação está em João 3, versículo 6 e versículo 7, que alguns já conhecem muito bem isso aqui, outros talvez não, né? Evangelho de João capítulo 3, os versículos 6 e 7. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse. O pessoal já percebeu. É João 3, os versículos 6 e 7. O que é nascido da carne... O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Isso. Essa confusão toda, gente, é assim, nós queremos viver no Espírito quando nascemos da carne. Nós queremos obedecer algo que é do Espírito, mas temos uma natureza carne. Nós queremos obedecer, mas a nossa natureza tem uma inclinação. Quando fala que nós nascemos em pecado, é uma natureza que nós herdamos de Adão, que ela tem uma inclinação. Quem já teve labirintite aqui? Ok. Eu já tive, então eu posso falar com propriedade. Labirintite, você está andando e você acha que você está indo aqui, mas você está indo lá, né? Você acha que você vai conseguir caminhar, mas quando você menos espera, a terra se aproxima de você e você está lá debruçado no vaso sanitário vomitando. Você perde o equilíbrio, você perde, o labirinto fica desconexo. E é muito importante nós percebermos aqui que nós precisamos de luz, nós precisamos de direção do alto, nós precisamos de revelação. A Bíblia diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá? É necessário algo novo acontecer na sua vida e na minha vida, tá? Então, há uma inclinação. Você pensa que você está certo, mas você está andando errado. Então, nós vamos ler um texto que está em Romanos capítulo 8. Gente, eu estou citando textos esporádicos, né, aqui e ali, mas, por exemplo, se você pegar lá Romanos 3, 4, 5, 6, 7, 8, nessa sequência, você vai ver tudo isso, tá? Eu só estou facilitando para não ficar tão longo o estudo. Romanos 8, 5 e 6, ele fala dessa inclinação, né? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tranquilo? Então está tudo certo. Meus pais querem que eu vá para a igreja, mas eu quero ir para o baile. Há uma inclinação, né? Eu não quero ir para a igreja, eu quero ir para... Mas com o tempo você vai perceber,
os dias estão passando e eu preciso resolver esse conflito. Então o Senhor Jesus já deixou claro isso para Nicodemos e para nós. A necessidade de um nascer do alto, nascer de novo é uma expressão comum, é nascer do alto, nascer de Deus. Não é o processo natural. Eu não vou ler todo o texto de João, mas Nicodemos, quando se confrontou com isso, ele faz a seguinte colocação: porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Não, não é nada disso. O que é nascido da carne é carne. São dois tipos de nascimento. O nascimento do alto é algo sobrenatural, é dom, é pela graça, é algo que Ele faz, Ele executa. Religião nenhuma tem condições de fazer isso. E lá em Curitiba, na Vilas Oficina, foi-me citado um texto da Escritura também, que está em Romanos, está bem aí pertinho. Romanos capítulo 4, versículo 18. Esse contexto se refere a Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Ele na sua idade, na sua velhice, não podia ter filhos, mas ele crê que ele poderia ter filhos porque Deus lançou uma palavra. Então lá em Romanos 4, 18, ele em esperança crê contra a esperança. Quem daqui tem esperança de sair desse conflito? Não precisa levantar a mão, fazer gesto nenhum. Eu tenho esperança que eu vou sair desse conflito, mas eu não tenho esperança. Entende? Abraão está dizendo, em esperança creu contra a esperança. É quando a pessoa chega na seguinte conclusão: eu já fiz de tudo e eu não consigo. É quando você entra nesse só Deus pode agora. Lembra dos alcoólicos anônimos? Só Deus. Só Deus. Quando você chegar nessa percepção, Senhor Deus, eu já fiz de tudo, já mudei de igreja, já vi vestimenta, eu já de tudo, não consigo. Então pode deixar agora que eu resolvo isso para você. Se você quiser, eu vou fazer isso em seu favor. Então é quando você chega nesse patamar, em esperança creu contra a esperança. E foi quando no final do seminário, quando as esperanças tinham ido por água abaixo, não tinha condições, eu disse: Deus, eu não tenho esperança que isso resolva na minha vida. Foi então quando Ele entra com a sua graça, mostrando que há sim solução, há esperança. E uma coisa muito gostosa agora, que eu queria participar para você, é o seguinte: João 3,16. O que eu vou citar aqui nesses textos agora, não é algo mecânico, né? Não é uma regra, não é uma imposição. Parte de um coração amoroso, parte de um coração que vê o seu estado e ele decide fazer as coisas em seu favor, né? Assim não, eu ia dizer assim como, totalmente o oposto. Os nossos pais não pensaram nas consequências com nós como os filhos, porém o nosso Deus pensou. Antes mesmo que Adão errasse, Deus providenciou um sacrifício através do Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Mas João 3,16, isso aí todas as denominações as que conhecem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um projeto que todo ele parte do amor de Deus, sobrenatural. Eu sei o seu estado. Lá no Salmo 103 vai dizer: eu conheço a sua estrutura, eu sei que você é pó. Eu sei que você já tentou de todas as formas e você não consegue. Por quê? Porque essa natureza não tem jeito. Porque essa natureza nos é ensinado em Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. O único salário que não sofreu inflação durante todo o período da história é o salário do pecado. O salário do pecado foi, é e continuará sendo a morte.
Naquele dia, quando eu estava naquela igreja, eu ouvi isto: a solução está na morte, você precisa morrer. Eu falei, oxe, morrer novo assim, na época, 25 anos? Mas não é a morte física, é uma morte que já aconteceu no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Jesus morreu a nossa morte, Ele morreu para nos levar à morte, o corpo do pecado, destruir essa natureza com a qual nós nascemos, que está impregnado em nós. E quando eu ouvi isso, você precisa morrer, isso me arrepia até hoje, porque eu disse, como assim morrer? E aí nós vamos ler primeiro, esse a gente não lê comumente, né? 1 Coríntios 15, 36, ali está falando evidentemente, quando nós passarmos desta vida para uma outra vida, mas o princípio do trigo, o princípio de nascer, 1 Coríntios 15, 36 diz assim, insensato, a palavra insensato é louco, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. Olha para a natureza, coloca o feijão, para ele nascer, um novo tem que morrer, trigo tem que morrer, vai produzir muito fruto, vai produzir muito fruto. Quem é que teve que morrer na cruz do Calvário? Uma semente, Jesus, para que daquela vida brotasse vida, e vida em abundância. Deus sacrifica um para gerar milhares. Deus atrai em um para gerar vida. Deus, por sua graça, nos ama de tal forma que mesmo seu filho naquele momento, quando disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. O que estava em jogo naquela hora? A minha vida e a sua vida. E o Pai permite que o Filho vá à cruz, porque Ele ama, viu o nosso estado, não tem solução. Eu já disse algumas vezes e repito, se Deus tivesse outro processo de salvar o homem que não fosse Jesus, Jesus não teria vindo a esse mundo. E mais, se Ele tivesse outro método de fazer-nos novas criaturas que não fosse pela morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele jamais permitiria seu Filho morrer na cruz do Calvário. No entanto, a vinda de Jesus foi necessária, a morte de Jesus foi necessária para atingir você e a mim. Insensato, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. E aí ele dá o exemplo. E aí nós temos um exemplo que eu acho maravilhoso, esse nós vamos ler, que nós também não lemos tão comumente. João capítulo 10, o versículo 10 e 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Ele veio com esse objetivo. Ele tem o amor do Pai, dá ao Filho, o amor do Filho dá a sua própria vida. Para quê? Resolver um conflito, resolver uma escravidão,
resolver algo que nós não temos condições de resolver. E aí ele diz com toda clareza, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Às vezes eu ouço algumas pregações em televisão, alguns estudos, e eu fico olhando quanto peso é colocado sobre as pessoas, tira dinheiro das pessoas, faz promessas às pessoas, colocam as pessoas num emaranhado de tanta confusão e esquecem de levar que quem resolve o seu conflito é Jesus Cristo, o bom pastor. É Ele que deu a vida pelas ovelhas, é Ele que pode trazer a você vida. Igreja nenhuma, pagamento algum, seminário, jejum, oração, você pode fazer várias coisas, você vai encontrar a solução do seu conflito nesse gesto amoroso do Pai e amoroso do Filho. E finalmente o gesto amoroso do Espírito, que nós vamos ler agora em João capítulo 16, João 16, o versículo 7. Esse bom pastor, ele orienta a verdade, tá? E olha a orientação dele no versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Olha que lindo. Se eu for, eu enviá-lo vou ir. Ou seja, Jesus vem com um projeto. Ele vai à cruz, ele morre, lá na cruz ele diz: está consumado. O projeto foi executado. Agora ele diz assim: eu digo a verdade para vocês. Ele está conversando com os discípulos. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviar o Consolador, e ele vai fazer uma coisa sobrenatural, que pastor não tem condições de fazer, que igreja não tem condições de fazer, somente o Consolador. E o que esse Consolador faz? Olha o versículo, eu vou ler porque eu estou empolgado. Quando ele vier, é o verso 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer ver ele convencer você agora? João 12, 31. Lá diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso. Agora quando? É o 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Sabe quando o príncipe deste mundo, Satanás, sai da sua vida? É quando você é levantado, quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele elimina o seu velho homem, ele destrói o corpo do pecado, ele aniquila aquilo que te arrebenta, ele faz de você, de velho homem, a um novo homem, a uma nova criação, a uma nova vida, conforme é promessa dele. Então, quando ele é levantado da terra, ele diz assim: todos atrairei a vós. E é o Consolador que faz isso. Eu posso fazer peripécias aqui, eu posso gritar. Não, o Consolador é aquele Espírito que através da palavra chega a você e convence você. Realmente eu nasci assim, eu tenho tentado, eu preciso, eu quero. E o Consolador chega com a seguinte gentileza. Voltando lá para João 17... eu parei, aliás, 16, eu parei aqui no versículo 11, o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará
Ele vai despertar você, Ele vai colocar um desejo dentro de você de conhecer a verdade. Lá atrás, ler a Bíblia para você era um peso, hoje ler a Bíblia para você é um prazer, é uma alegria, e cada vez que você lê a Escritura, você vai tomando posse, porque existe Velho Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é um testamento que Ele escreveu para você, tudo que está no Novo Testamento, você toma posse, é seu, você agora faz parte da família de Deus, você é uma nova criatura. E finalmente, gente, eu estou aqui já com o horário extrapolado, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, 21 de janeiro de 2024, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tá bom para você? Para mim tá ótimo. Para mim tá fantástico, né? Posso usufruir hoje desse presente, dessa dádiva, né? Fui criado em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é presente. Muito bem, gente, obrigado pela paciência de vocês, que vocês tenham hoje um excelente dia e que esse Consolador traga toda essa clareza ao seu coração e que te dê cada dia mais vontade de conhecer o Senhor Jesus.